Então, já saudando as senhoras e senhores procuradores de justiça, realizamos a conferência de quórum, registrando presença. Doutor Idelária, doutor Maurício, doutor Oscar Dalva. Doutor Oscar Dalva, sempre bem-vindo. Doutora Vera Brandão, falta justificada, em razão do processo 15589. Doutora Sheila presente, doutora Neves presente, doutora Magnólia presente, doutor Tibério presente, doutor Eduardo presente. Doutora Lúcia, ausência justificada pelo mesmo motivo da sessão anterior, falecimento de pessoa da família. Doutora Maria José presente, doutor Manuel Soares Filho presente, doutora Vanja presente, doutora Suzane presente, doutor José Wilson. Doutor José Wilson estava presente até bem pouco tempo, deve ter se ausentado momentaneamente. Doutora Fernanda está de férias, doutora Fernanda Castelo Branco, doutora Carmelita também está de férias, doutora Luzanira presente, doutora Edneia está com problemas de saúde, doutor João Cortez, falta justificada em razão do processo 15485, doutor Firmino presente, doutora Vera Ferraz, ausência em razão de viagem institucional, doutor Eulério está em gozo de período de férias, doutor Alcides presente, doutor Léo presente, doutor Marques, ausência justificada em razão de férias, doutora Lorraine estava presente até bem pouco tempo, mas teve que se ausentar em razão de problema de saúde em pessoa de sua família. Doutor Miguel Ângelo, falta justificada em razão de sessão do TJ. Doutor Osiete presente, doutora Ângela Góes. Doutora Ângela ausente. Está no tribunal, doutora Ângela, falta justificada. Doutora Elsuérdia presente, doutor Pedro Casimiro presente, doutora Luísa de Marilac, ausência justificada em razão de férias. Doutora Socorro Brito também estava presente até então, mas teve que sair em razão de uma emergência pessoal. Doutora Rita de Cássia presente, doutora Aureni presente, doutora Águida, ausência justificada em razão de sessão do tribunal. Doutora Isabel presente, doutora Ângela Gondim, falta justificada, sessão no tribunal. Doutora Fátima Valente presente, doutor Zé Raimundo Pinheiro de Freitas presente, doutora Nádia presente, doutora Joísa presente, doutora Sônia presente e doutor Irã em gozo de período de férias. Totalizando, portanto, 28 procuradores de justiça, verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Renova as saudações ao doutor Aureliano, presidente da nossa associação, a doutora Sandra, a Cildene e a todos os demais servidores se sintam também saudados. Bom, vamos passar logo para a deliberação acerca das atas. E a ata da terceira sessão. E a ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 20 de março. E da quarta sessão ordinária, designada para o dia 17 de abril, não realizada por insuficiência de quórum. E a primeira sessão solene, realizada no dia 29 de abril de 2019. Ponho as atas em discussão. Questiono se há alguma objeção à aprovação das citadas atas. Então, o Colégio de Procuradores, à unanimidade, aprova as atas das sessões respectivas, ressalvando, evidentemente, aqueles que não estavam presentes. Matéria de conhecimento, registra a presença do doutor José Wilson. Matéria de conhecimento, questiono se Vossa Excelência dispensam a leitura dos processos. Olha aí, doutor Osiete, quer sentar sem beca, doutor Zé Wilson. Doutor Zé Wilson foi convidado gentilmente a se retirar. Brincando, doutor Zé Wilson. Sempre um prazer tê-lo conosco. Assim, todos tomam conhecimento das matérias de conhecimento, determinam a realização dos expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Bom, como é sabido, nós temos já há alguns anos um processo do Ministério Público do Ceará que tramita no Conselho Nacional do Ministério Público e diz respeito a servidores cedidos à instituição.
Esse processo estava com o conselheiro Marcelo Ferra e, em face do término do mandato, esse processo passou ao conselheiro Lauro Machado. Há algum tempo eu venho conversando com o Conselho Nacional do Ministério Público acerca das dificuldades que nós temos quanto à devolução de todos os servidores cedidos. E a Associação dos Servidores também vem se manifestando no processo e, por fim, convidamos o doutor Lauro para se fazer presente ao Ministério Público aqui do Ceará. No dia 19 de junho próximo, nós teremos sessão aqui deste colegiado. A razão do convite foi que, no dia 19 de junho, nós teremos uma exposição já conclusiva dos trabalhos que estão sendo realizados diante de um programa do planejamento estratégico da instituição, que é exatamente quanto a essa realocação de servidores e estudo das necessidades do Ministério Público em todo o estado do Ceará, que vem sendo desenvolvido também com o apoio da assessoria da empresa Elo Group. Então será apresentado, eu queria fazer esse convite a Vossa Excelência, será apresentado aqui no dia 19 esse trabalho conclusivo, 19 de junho, com a presença do conselheiro nacional aqui, o doutor Lauro Machado, e, portanto, seria muito interessante a presença de todos para melhor conhecermos e tomarmos ciência da 19 de junho. O horário nós estamos marcando às 10 horas da manhã, porque haverá também, nesse dia 19 de junho, e também tenho a oportunidade de comunicar a Vossa Excelência, terá uma pequena festividade de São João aqui no prédio sede da Procuradoria, como todos os anos é feito, e acredito que 10 horas da manhã tenha condições suficientes para que nós todos estejamos presentes a essa festividade, né, que será rápido, e depois subimos para a realização da presente sessão, tudo no dia 19 de junho, respeitando aqui a presença do Conselheiro Nacional do Ministério Público. Ok? Senhor presidente, doutora Sheila. Desculpa interromper Vossa Excelência. Não interrompeu não, já tinha... Com relação a esse estudo e essas informações, seria razoável que Vossa Excelência encaminhasse esses resultados desses estudos para nós, procuradores de justiça, antes, lógico, da sessão, porque nós, evidentemente que nós estamos numa sessão de trabalho, né? O conselheiro é convidado, mas nós já não deveríamos e não poderíamos ser tomados de surpresa com os dados a serem apresentados à Sua Excelência, o senhor conselheiro do CNMP, sem que nós mesmos, do Ministério Público do Estado do Ceará, tivéssemos prévio conhecimento dos dados e informações analisadas, bem como, naturalmente, da metodologia utilizada para tais estudos. Né? Evidente. Assim que estiverem concluídos, passaremos às mãos de Vossas Excelências. Mas é apenas a apresentação, né, do trabalho realizado. Bom, algum colega deseja fazer alguma comunicação? Doutor Ziete. Por ordem de atividade, doutora Idelária também deseja? Doutora Idelária, pois não. Não temos, a pauta hoje é só as comunicações. Só as comunicações. É porque eu recebi... Na verdade, não temos pauta. Isso. Eu recebi com muita... com um sentimento de felicidade e de entusiasmo esta comunicação do Ministério Público Cearense de que o Procurador-Geral de Justiça assinou, no dia 3, no Palácio da Abolição, um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Estado, o Governo do Estado do Ceará e o Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho, a 7ª Região, cuja parceria visa permitir a destinação para o sistema prisional de recursos oriundos de medidas como multas, condenações judiciais, termos de ajustamento de conduta, firmados pelo Ministério Público do Trabalho, atuação inédita no Brasil e ocorrerá de forma acordada entre as 3 instituições.
A iniciativa se aplica à organização e métodos de trabalho relativos à saúde, higiene, melhorias estruturais das unidades prisionais e de segurança pública, bem como a estruturação de uma política de valorização, ressocialização, incentivo da educação e do trabalho, que eu achei fundamental, por meio da implementação de oficinas, capacitações profissionalizantes, seminários e unidades produtivas de trabalho para presos e egressos do sistema prisional. A ação se dá também na elaboração e implementação de uma política estadual de saúde e segurança no trabalho dos agentes penitenciários. Eu acho que essa foi a melhor notícia do ano, porque a minha preocupação tem se agravado muito ultimamente com a população carcerária. Nós sabemos que é uma população estigmatizada, né, abandonada. Eu me lembro que um colega nosso uma vez se emocionou aqui, o doutor Aguiar, ao ponto de dizer que as nossas cadeias hoje pareciam os calabouços da Idade Média, quando Edmond Dantes, né, foi, coitado, aprisionado de acordo com o Victor Hugo. Então, nossa população carcerária precisa, em primeiro lugar, de ressocialização. Nós sabemos que a finalidade da pena não é apenas não é punir, né? Em que a gente vê que as penas de muitos anos, né, eles tiram do homem o desejo de se ressocializar. Ele perde a esperança, né, de voltar a ter uma vida comum. Então, o que é indispensável para a população carcerária? Trabalho, estudo, né, exatamente o que os senhores estão programando com esse trabalho com esse termo de cooperação. Outra coisa importante é que nos países, nós sabemos que os países civilizados, o egresso, o preso, ele trabalha para sustentar-se a si próprio, sua família, e indenizar as famílias que ele ceifou a vida de pais de famílias, de pessoas, né, que sofreram com seu ato, com seu ato de criminal que o fez estar ali. Então, todos nós sabemos que em quem já tem, pessoas que já têm tendências, coitados, às vezes naturais, por problemas de distúrbios comportamentais, de genéticas, infelizmente, doenças como nós sabemos que existem, tantos transtornos, né, esquizofrenia e tudo mais, todos precisam de trabalho. O trabalho dignifica, distrai e tem esse valor fundamental, né, na ocupação saudável do tempo e na possibilidade de sustentar a si próprio e as vítimas que fez. E o mais importante, quer dizer, não tão importante, mas em segundo lugar, nós, brasileiros, é que sustentamos, o Estado é quem sustenta cada preso desse. Por quê? Homens saudáveis, né, que precisam de trabalho, nós não... Pelo que eu soube, parece que cada preso sai por aproximadamente 5 a 6 mil reais por mês. Quer dizer, nós pagamos impostos altíssimos, né, para confinar cidadãos que, na verdade, são seres humanos como a gente e que poderiam e deveriam, o Estado tem a obrigação de reintegrá-los à sociedade. Então, doutora Idelária, a senhora me permite só uma parte nessa sua colocação? Com o maior prazer, doutora. Quem quiser falar, eu estou tão feliz com isso. Eu quero ouvir de todos os colegas. Apenas para corroborar aí com a sua fala, esteve aqui, eu acho que há coisa de 10 dias, o colega Elkio Uehara. Ele é promotor de justiça de Minas Gerais e ele veio aqui dar um curso justamente nesse sentido aí que a senhora está falando. É um curso de direito sistêmico e sobre constelações. O objetivo é exatamente esse, a mediação, essa é uma evolução da mediação. A mediação, as partes resolvem os seus problemas. No direito sistêmico, especificamente na constelação, é uma técnica
ela está sendo utilizada tanto nas promotorias de família quanto nas de execução penal. Aqui, inclusive, na execução penal já tem. E é exatamente no sentido do que a senhora fala. É da valorização dos dois, da vítima e do réu. E o réu assumir a responsabilidade que lhe cabe no processo, não apenas com a penalidade que ele suporta, mas também com as responsabilidades pelo mal que ele produziu na vítima. Então, é coisa bastante interessante, e eu já conversei com os colegas dos centros de apoio para que nós, os dois Hugos, Hugo Porto e Hugo Mendonça, para que nós possamos começar a desenvolver alguma coisa aqui nesse sentido. Muito obrigada, doutora Liderato. Eu agradeço, finalizo dizendo que realmente foi a melhor notícia que eu tive nesses últimos anos. Acredito que serão, obviamente, será um trabalho feito acompanhado por profissionais da área, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, e precisamos, acima de tudo, resgatar a dignidade desses seres humanos que são como a gente. São seres humanos. Por pior que seja, mas tem a dignidade de ser humano. Foi ótimo. Muito obrigada, senhor procurador. Meus parabéns. Eu acho que eu vejo agora uma luz no fim do túnel, no fundo do túnel. Muito obrigada. Minha fala, por ocasião da celebração do convênio, doutor Lidelária, eu disse exatamente isso, né? Que nós precisamos, como sociedade, nos sensibilizar que aqueles que ali estão vão voltar para o convívio social, quer queiramos ou não. Exatamente. Então, ou tratamos desse pessoal dentro do cárcere, ou então nós teremos uma sociedade cada vez pior e insustentável. Com certeza. E agradeço muito a colocação e a lembrança de Vossa Excelência, e quero enaltecer o trabalho do doutor Parente, procurador-chefe do trabalho, que foi realmente o protagonista dessa questão. Doutor Flávio? Excelente. Doutor Tibério. Senhor presidente, bom dia a todos. O que me preocupa com relação aos presos é que estão transferindo presos provisórios, tirando da proximidade das famílias. A nossa lei de execução penal, olha, estão fazendo tudo o contrário da lei de execução penal. O que é que a lei de execução penal ela diz? Que o preso provisório tem que estar próximo dos seus familiares. Sim. Para uma melhor recuperação. Por quê? Porque saindo da proximidade das famílias é mais difícil. E o que se vê nos presídios hoje é a ociosidade. Para mim, a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Exatamente. Você é ocioso, você pensa em tudo que não presta. Tendo um trabalho, próximo à família, já fica melhor de se educar. E eu aqui não estou defendendo criminoso, não. Se errou, cumpra. Agora, pegar presos provisórios e jogar para cá, longe da família, o preso é condenado, tudo bem. E outra coisa, o que é que a nossa lei de execução incentiva? É a construção de presídios ou cadeias públicas para que o preso cumpra a sua pena, principalmente os provisórios, próximo aos familiares, próximo à sociedade em que ele vivia. Também com relação aos presos provisórios, porque o que eu vejo foi que retirar esses presos, pode haver transferência de preso provisório? Pode, mas em casos excepcionalíssimos, é o que diz a nossa lei de execução penal. Mas estão trazendo aqui, sem motivo nenhum, eu não sei nem se comunicaram ao juiz de execução da comarca. Isso é que está me preocupando. E eu estou vendo o Ministério Público hoje como o Ministério Público de 40 anos atrás, promotor acusador e não promotor de justiça, de promover justiça. Está lá no Código de 1940, antes da reforma. Então, essa preocupação, acho que vinha até um debatedor, estava marcado, não sei se está mais para vir debater aqui com a gente, e eu estou aqui só adiantando a minha preocupação, porque cabe ao Ministério Público fiscalizar a lei. Se estão ferindo a lei de execução penal, cabe ao Ministério Público ir atrás de por que estão fazendo isso, por que motivo, o que é que acontece, mães chorando nas comarcas. Quem anda nas comarcas do interior sabe muito bem, e quem anda nos fóruns vê as mães chorando com os presos que não foram nem condenados ainda, o que fora afastados
da família, dos filhos, da mulher, da mãe. E isso está me preocupando muito. Então tem que dar trabalho, principalmente aos presos condenados, tem que ter, primeiro, trabalho, porque não há dignidade sem trabalho. Não venha me dizer que ele é digno se não tiver um trabalho. Exatamente. Outro problema também é o quê? Os presos provisórios. É como diz a lei de execução penal, diz o quê? Se você está em regime semiaberto, tem que se construir albergues. Não é deixar trancafiado, como acontece muito. Ainda bem que a segunda Câmara Criminal daqui está no sentido de melhorar o que de dizer. Se não tem albergue para os presos de regime semiaberto, prisão domiciliar. Tudo bem, é o que se deve fazer. E não trancafiar no final de semana quem está em regime semiaberto. Eu vou deixar para quando vier, eu acho que vi um debatedor aqui. É o velho problema da execução penal no nosso país, né? Tá, obrigado. Agora sim, o secretário de Administração Penitenciária, a convite do Ministério Público, esteve conosco e apresentou as suas explicações, mas eu acho que será muito salutar, doutor Tibério, na próxima sessão do Colégio de Procuradores, a pedido até da doutora Ângela Gondim Carneiro, a presença dos colegas do Núcleo de Investigação Criminal, quem mais? E do GAECO, para fazerem uma exposição quanto aos trabalhos que vêm sendo realizados no Estado do Ceará, que dentre eles está esse trabalho afeto à corregedoria de presídios, né, no Estado do Ceará como um todo. Doutor Plácido. Doutora Vanja, doutor Alcides. Doutora Vanja. Né, vamos por ordem aqui de antiguidade, já pelos comunicados. É só aproveitando. A doutora Sheila quer. Mas pode citar no mesmo assunto, por gentileza. No mesmo assunto. Pronto, doutora Vanja. É porque há algum tempo atrás eu fui provocada pelo doutor Luiz Eduardo sobre um equipamento de investigação. Sim. E eu tive a alegria de dizer para ele que esse equipamento nós já tínhamos na casa. Aliás, 4 deles. 3 ou 4 deles, não tenho certeza. E no dia que for, eu não sei se haverá tempo, mas no dia que vier o NUINC fazer essa exposição e o GAECO, acho que poderia vir até aqui, esse colegiado, o Gleidson, que é o rapaz que faz programas de investigação para o Ministério Público, e ele poderia complementar nesse dia a apresentação de todos os equipamentos e todos os programas de investigação que já estão à disposição dos colegas para que eles possam utilizar nas suas investigações. Ótima sugestão, doutora Vanja. Eu acho que poderia incluí-lo. Sim. Inclusive, aproveitar, Vossa Excelência me dá a oportunidade para dizer que nós nos sentimos muito regozijados e felizes em dizer que nós estamos exportando tecnologia. Né? O Ministério Público do Estado do Ceará, como todos sabem, nós tiramos 2º lugar no Conselho Nacional do Ministério Público por um programa de investigação. Esse programa foi desenvolvido por um analista de TI, os colegas do GAECO, e hoje esse programa vem sendo pedido por outros Ministérios Públicos. O Ministério Público Tocantins já levou o SIMPS, né, que é o Sistema de Investigação do Ministério Público do Ceará, e ainda nesta semana o Ministério Público estará desenvolvendo também uma grande operação, uma operação relevante contra a criminalidade no Estado em face dessas ferramentas novas de tecnologia que nós estamos a utilizar. Doutora Sheila. Cortando, mas que o Alcides tinha sobre esse assunto? Não, estamos nos comunicados, okay. né? O doutor Não, Alcides só pediu uma solicitação, senhor procurador, para que, tanto quanto possível, quando for agendar reuniões extraordinárias, que isso possa ser até coordenado, assim, combinado, durante a própria sessão, né? Tanto para o órgão especial do Colégio de Procuradores, como para o Colégio de Procuradores, porque fica mais fácil de todos nós nos organizarmos. E também, tanto quanto possível, que sejam respeitados os horários, né, e as datas regimentais dos respectivos colegiados. Então, assim, por exemplo, seria razoável hoje que primeiro tivéssemos iniciado a sessão do Colégio de Procuradores e, em seguida,
a sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores, porque regimentalmente na nossa pauta, às 9 horas de hoje, do dia de hoje, seria a reunião do Colégio de Procuradores. Então, lógico que em alguns dias, em algumas datas, isso poderá não ser possível, mas é exatamente a solicitação nesse sentido, Perfeito. tanto quanto possível que assim ocorra. Muito obrigada. Por ordem de antigo. Doutor Alcides, ainda dentro do... Pois não, doutor Alcides. A respeito desse Mas doutor Neves, doutor Alcides pediu a palavra, mas sobre o assunto anterior, né, doutor Alcides? Exatamente. Mas em seguida eu passo a palavra a Vossa Excelência para os comunicados. É do mesmo assunto em relação à situação prisional? Doutora Neves? É do assunto que foi cogitado anteriormente pela... Não, Vossa Excelência pode falar, depois retornará para cá, tá Sim. certo? Fica à vontade. Obrigado. No dia 20 de março, nesse colegiado, nós fizemos uma manifestação em relação à remoção de 4.151 presos do interior do Estado, em sua maioria deslocados aqui para as unidades penitenciárias da região metropolitana de Fortaleza, a do Cariri e a de Sobral, né? Existem outras unidades intituladas como regionais, como em Guaraciaba do Norte, Cedro, Iguatu, Crato e outras cidades, que estão também confinados, uma parte dessas pessoas que foram removidas. A estratégia inicial dessa remoção, ela trouxe resultados positivos. Foi no sentido de desarticular as organizações de facções nesses presídios, nessas cadeias públicas de origem. Houve um trabalho do GAECO aqui nas penitenciárias da região metropolitana, muito salutar, que redundou na transferência de líderes de facções para presídios federais em Mossoró, Catanduva, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? etc. Mas o grande problema é que não foram 4.156 líderes de facções. Talvez tenhamos 100 líderes de facções ou 50 que foram removidos, mas agora mais de 4.000 seres humanos foram transferidos assim de janeiro para cá, da noite para o dia, sem que se tivesse efetivamente um critério dessa necessidade. Se sabe que essas unidades prisionais, essas cadeias públicas do interior, estão em condições precárias, mas muitos foram transferidos para estabelecimentos melhor construídos, mas também em condições precárias. Eu soube, pelo menos na região sul do estado, onde eu tenho maior convivência, que houve presos que passaram 22 dias sem tomar um banho, sem pegar a luz do sol. Através da OAB, de documentos, inclusive, que eu pedi da OAB, dificuldades de acesso e de interlocução dos profissionais da advocacia com seus constituintes que foram transferidos. Bem, eu procurei me informar com o Dr. Nelson Gesteira, que é nosso promotor na área de execução, e ele me passou importantes informações. Primeiro, é que existe um controle, existe uma informação do destino dessas 4.156 pessoas. Desde a sua situação em locais e cadeias regionais no interior, até aqui na região metropolitana de Fortaleza, em Juazeiro do Norte e em Sobral. O quantitativo exato que estão homicidados nessas unidades. Foi informado também que os presos com a condição de regime semiaberto foram contemplados com tornozeleiras. Resta saber se existe tornozeleira suficiente e local para monitoramento desses presos. E se realmente todos foram contemplados, né? Porque até então eu sabia que, principalmente no interior, não se estava aplicando esse regime do uso de tornozeleiras em prisão domiciliar, exatamente pela falta do equipamento. Bem, o que é que eu estou colocando aqui?
A minha preocupação é porque a imprensa, o jornal de grande circulação, há um tempo atrás, noticiou algumas centenas de dedos quebrados de presos em estabelecimentos penais. Dedos quebrados. Algumas situações de desassistência, inclusive de acesso à água, né? Sempre que nós fazemos qualquer provocação, e existem sempre justificativas, respostas, mas eu queria saber se existe realmente um acompanhamento da nossa instituição, que eu soube também que Vossa Excelência já recebeu a visita de Comissão de Direitos Humanos aqui para tratar desse assunto, ou estou enganado? Não, está certo, doutor Alcide. Em abril, nós recebemos aqui, fizemos uma reunião, inclusive, neste colegiado, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e do Comitê Nacional de Combate à Tortura. E nessa reunião foi tocado exatamente em alguns pontos que Vossa Excelência está colocando. Esses pontos nós ficamos de encaminhar algumas providências, foram feitos vários esclarecimentos aqui também neste plenário e encaminhamos o que estava sob a nossa responsabilidade ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive com um representante do Conselho Nacional do Ministério Público, e estamos acompanhando, junto com o Conselho Nacional de Combate à Tortura, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, todas as atividades que vêm sendo desenvolvidas aqui no estado do Ceará. Mas posso adiantar para Vossa Excelência que até então nós não temos comprovação efetiva desse caso de tortura mencionado por Vossa Excelência de pessoas com dedos quebrados que teriam sido torturadas dentro do sistema penitenciário. Bem, isso foi publicado na imprensa, não é mais no Exato, jornal mas Povo, não obtivemos comprovação. Perfeito. Então é o seguinte, situações concretas, por exemplo, existem 3 varas de execução penal aqui em Fortaleza. Essas varas de execução penal têm a competência de corregedoria, de controle da execução penal. Corregedoria de presídios. Exatamente. E na região metropolitana. Com essa chegada desse número expressivo de pessoas, de seres humanos, eu também tomei conhecimento que o exame de situações de mudança de regime está sendo sensivelmente prejudicado, retardando o cumprimento de direitos que são assegurados na Lei de Execução Penal e no Código Matriz Penal. O que eu queria, em resumo, Excelência, eu encaminhei um memorando para Vossa Excelência no dia 1º de abril e foi protocolado no dia 2 de abril e chegou ao seu gabinete no dia 22 de abril passado. Sim. Fazendo algumas ponderações para saber se a nossa instituição já tem um cérebro, já tem um centro de informações que gerencie notícias, dados da região sul, da região norte, da região centro-sul, das cadeias públicas que ainda existem presos na cidade do interior, e sabermos se os órgãos do Ministério Público, com atuação nesses locais, estão efetivamente visitando e sabendo dessas condições, né? Porque, redundando o que eu tenho a dizer, isso tem efeitos processuais danosos em relação àqueles que delinquiram pela primeira vez ou pela segunda vez. Aqueles homens simples que tinham a visitação da família deixaram de ter. A questão também do deslocamento desses presos para acompanhamento de atos da instrução processual ou de interrogatórios. Se existem realmente equipamentos de teledistância onde eles possam ser inquiridos, ou como está sendo esse deslocamento. Então, eu peço a Vossa Excelência, e ao examinar esse pedido que eu encaminhei com o número 10.800/2019, dígito 9, que façamos
uma estratégia, uma política pública do Ministério Público de verificar essa situação real, não é? Nós temos, Daqui. viu, doutor Alcides, regramentos, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público como do nosso Ministério Público, que obriga colega da execução penal em todo o estado do Ceará a se fazer presente, né, em todas as penitenciárias, cadeias públicas, e fazer relatório e encaminhar para a Corregedoria Nacional como para a Corregedoria Local. Um dado muito importante, que foi colocado aqui pelos colegas que cuidam dessa área, que estavam presentes, que é importante nós tomarmos conhecimento, é que essas chamadas cadeias que foram fechadas no interior do estado, a imensa maioria delas, eu não quero dizer todas, mas possivelmente até todas elas já tinham manifestações nossa do Ministério Público pela interdição, por não ter a menor condição de resguardar ali pessoas presas. Inclusive, eu passo um dado para Vossas Excelências. Existe, claro, uma preocupação muito grande de onde colocar preso. A preocupação do Estado do Ceará é uma preocupação, eu acho que praticamente de todo o Brasil. Mas, nesses locais, o que se chamava de cadeia pública era uma casa onde se botou uma grade na janela e uma grade na porta. Era isso que se chamava de cadeia pública, porque, na verdade, não tinha a menor condição de existir. Inclusive, foi um das obrigações que nós ficamos de repassar ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e ao Comitê Nacional de Combate à Tortura. Tanto é que nos locais, essas informações eu tenho de próprios colegas do Ministério Público, nos locais onde foram fechadas essas cadeias, o município se tornou mais seguro, né? O índice de violência caiu praticamente em todos esses municípios. Então, tudo isso tem que ser analisado em um conjunto, né? Não de forma isolada e de forma pontual, mas o fato é que essas cadeias públicas não tinham essas condições. Os dados estão, inclusive, na nossa corregedoria, que eu pedi ao doutor José Wilson para nos subsidiar, para que nós pudéssemos encaminhar ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e ao Comitê Nacional de Combate à Tortura. Doutor Plácido, realmente essa sua informação procede. O número de roubos diminuiu em muitas cidades, certo? Houve uma redução significativa de ilícitos que eram comandados de dentro dessas cadeias, que eram teleguiados dessas cadeias. Em algumas cidades isso realmente procede. E isso é uma das virtudes desse deslocamento. Mas o que ocorre é que, a despeito da precariedade dessas cadeias, essas pessoas foram para condições piores do que elas se encontravam antes. Sim. E sob uma promessa demagógica do Estado de construir 18 presídios regionais, quando não vai construir nunca nessa gestão nem 5 nem 6 presídios. Entendeu? Então, a questão fundamental da sede, do cumprimento da execução, eu me refiro especialmente daqueles presos que são primários ou que inauguraram a vida criminosa em delitos de menor potencial. Nesse sentido que nós temos que repensar essa situação, esse isolamento realmente, em caráter provisório, ele é salutar, mas que se agilizem as providências para ir descentralizando essa concentração de pessoas, que efetivamente há cadeias com capacidade de 40, 50 presidiários, que está com 108, 110. É o que, doutor, se me permita, desculpa interrompê-lo, o que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sim, em voto da ministra Carmen Lúcia, como estado de coisas inconstitucionais que acontecem no Brasil. Né? Eu concordo inteiramente com Vossa Excelência. Me perdoe falar mais, eu vou encerrar agora, porque já estão todos com fome. Não, doutor Amado, o assunto é importantíssimo e é nossa obrigação, é nosso dever. Vejam bem. O senhor faz muito bem em falar o que deve falar. Se provisoriamente diminuir a criminalidade, se resolveram muitos problemas, pode acreditar que vai haver explosões muito em breve. Sim. Não comandadas por líderes de facções, mas por cidadãos que, infelizmente,
numa situação fortuita, cometeram crimes e vão se revoltar. É nesse sentido que eu peço que façamos um estudo, Mas está sendo feito. façamos uma articulação dos órgãos de execução do Ministério Público na área de execução penal para minimizarmos esse sofrimento e essas ofensas a direitos fundamentais. Era isso, desculpe. E uma importante ação, eu volto a dizer, peço a atenção de Vossas Excelências, numa importante investigação que será desencadeada ainda essa semana pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em face dessa condição de presos estarem usando o sistema penitenciário para delinquir e cometer crimes. Doutora Suzane. Ô, doutor Santos, desculpa, eu não consegui ouvir. Ah, sim, doutor Santos. Pois não, Vossa Excelência, fica à vontade. Sim, Excelência, pois não. Fique à vontade, doutora Suzane. Doutora Isabel também fica à vontade. Doutor Pinheiro também teve que se ausentar. Doutora Nádia também teve que se ausentar. Doutora Sheila também. Mas vamos caminhar para encerrarmos a sessão, né? Que todos temos aqui. Doutora, vamos comunicados, né? Doutora, voltemos aos comunicados. Doutora Neves, né? Comunicado. Eu vou começar aqui só fazendo uma referência ao que a doutora Idelária falou e ao doutor Alcides. Foi até postada no nosso grupo de procuradores pelo Sávio, né, a matéria do dia 11 de abril, onde ela diz que, no relatório dessa comissão, que Vossa Excelência disse que ela foi ouvida aqui no colegiado, mas eu nem vi na pauta e, de certo, faltei. Enfim, eu passei, eu não... Não, doutora Neves, não foi neste colegiado, foi neste plenário. Né? Tá não certo. Foi em sessão não nossa, foi, não. Tá certo. Mas que foi amplamente divulgado, né, a presença assim, deles. Inclusive pela imprensa de um modo geral. Porque o que a imprensa diz, né, que esse relatório de Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, diz que os presos realmente foram transferidos nos moldes dos antigos navios negreiros, né, que realmente houve tortura e quebraram dedos e muita coisa. E aí gostaria de perguntar a Vossa Excelência, quando houve aquela chacina, salvo engano, na Palpina, também, salvo engano, foi feito um grupo para apurar e até acho que já foi julgado, né, esses policiais, negócio daquela chacina. Com relação à apuração desses graves violações aos direitos humanos desses presos, né? O Ministério Público criou algum grupo, alguma força-tarefa para investigar, já que a matéria... Existe um relatório, existe a imprensa noticiando... Fotografias, doutora, inclusive. Coisas muito fortes. Então, assim, salvo engano, eu acho que deixar só ao alvedrio dos titulares das varas de execuções penais que têm o dever funcional de visitar os presídios, eu acho que, diante dessa repercussão dessa matéria, envolver obrigações do Estado brasileiro com o direito internacional de direitos humanos, talvez merecesse também uma equipe, um grupo para investigar os moldes, apurar até que ponto isso aconteceu ou não aconteceu e apurar as responsabilidades, doutor Plácido. Era isso que eu gostaria de colocar. Mas, doutora Neves, nem sempre nós podemos acreditar no que a imprensa noticia. É como eu estou dizendo para Vossa Excelência. Mas tem um relatório, né? Como que essa comissão compareceu aqui, né? Com esse doutora relatório. Neves, pois é, o Ministério Público do Ceará, para o nosso orgulho, trabalha hoje junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Comitê Nacional de Combate à Tortura. Estamos trabalhando juntos. Então, tudo que foi objeto de discussão na imprensa foi tratado aqui de uma forma profissional. O comitê foi em loco às unidades penitenciárias, passou para o Ministério Público as denúncias que ele tinha apurado. Devo adiantar para Vossa Excelência que nenhuma delas, pelo próprio comitê, se referiu a dedos quebrados em algum presídio no estado do Ceará. Também vi como a senhora viu na imprensa. Mas em nenhum momento... E hoje nós temos sim o núcleo de investigação criminal que trabalha dentro dos presídios e com também a inteligência da Secretaria
de administração penitenciária. E até então, tudo que nós estamos descortinando nessa área vem sendo objeto de apuração, fazendo o trabalho normal do Ministério Público, sem necessidade, evidentemente, da gente fazer algo mais, digamos assim, vistoso apenas para inglês ver. Ou seja, a nossa capacidade de resposta está, sim, a contento de tudo que está acontecendo. Em nenhum momento nós precisamos fazer uma força-tarefa extraordinária, porque nós temos muitos casos de tortura. Não, em nenhum momento aconteceu isso aqui. Nós estamos tratando com a maior serenidade, tranquilidade. Tanto é que Vossa Excelência percebeu que esse número de denúncias na imprensa vem caindo. Né? Vem caindo. O que é que se coloca também? Existem vários pontos que é até difícil a gente, no momento desse, discutir, porque são coisas muito profundas. Mas práticas inoportunas, irregulares de agentes penitenciários foram coibidas também dentro do sistema, né? Dizendo melhor, agentes penitenciários que não estavam trabalhando, que saíam e não retornavam. Então, tudo isso, visitas irregulares, tudo isso foi gerando, né, aquele clima. Conversei com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. Conversei com a doutora Mariana, defensora pública geral. Então, o Ministério Público está fazendo o seu papel dentro da normalidade, né, sem nenhuma necessidade. Agora, claro, nós precisamos, foi dito isso aqui para o Comitê Nacional, e que eles, inclusive, concordaram, a gente precisa saber separar o joio do trigo. Tem muito joio nessa história. Muitos interesses, inclusive criminosos, que estão sendo coartados hoje pelo Estado do Ceará, que geram uma revolta. A senhora sabe que o presídio não pertencia ao Estado do Ceará, pertencia às facções. Isso vem acabando, e vem acabando de forma célere. Então é importante que a gente veja o quanto isso vem causando também essa revolta daquelas pessoas que investiam na criminalidade, que trabalhavam dentro da criminalidade. Um caso bastante pitoresco que aconteceu na operação do NUINC foi que, cumprindo ordens para que Vossa Excelência, o Ministério Público do Ceará recentemente e o Poder Judiciário do Estado do Ceará, nós afastamos todos os diretores de unidades penitenciárias do Estado, todos, inclusive o coordenador do sistema penitenciário, que é a pessoa que fica abaixo da secretária de Justiça, tem um subsecretário e tem um coordenador do sistema penal. Até esse, a Justiça do Estado do Ceará afastou. Uma corrupção generalizada dentro do sistema. E essas pessoas ainda estão afastadas. Isso foi no ano passado, essa ação do NUINC. E nesse momento, doutor Tibério, um dos presos veio conversar com os colegas nossos promotores, revoltado porque ele tinha passado muito tempo para comprar aquele local no chão onde ele estava, aquele colchão, receber a comida, e vai ao Ministério Público e atrapalha tudo. Ou seja, no momento que ele consegue o dinheiro para participar daquele sistema de corrupção generalizado, ele estava ingenuamente, claro, né, inocentemente reclamando, porque naquela hora que ele ia dormir tranquilo, que ele ia pagar a facção para dormir tranquilo, vem o Ministério Público e desorganiza tudo ali dentro do presídio. Dentro da cabeça dele, aquilo era a organização. Doutor Plácio, só um instantinho. Por favor, Excelência, doutor Questões muito, né, complexas dentro. Vossa Excelência falou. Concluir o meu raciocínio. Já Eu me parei. preocupo bastante. Por quê? Porque, primeiro, não são notícias esparsas da imprensa. É uma denúncia, como o doutor Alcides bem colocou, que envolve mais de 4 mil presos. Né? Então, Não, nós temos sim, doutora Neves. Esse problema de esse excesso de preso é um problema seríssimo. Então, isso e é eu uma considero denúncia isso uma tortura. e o presídio do Estado. Mas quem fez a trasladação desses presidiários, quem fez esse trabalho foi a Polícia Estadual. Então, nós do Ministério Público não podemos deixar de olhar e cumprir essas nossas obrigações. Eu quero só lembrar ao senhor que o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa da morte do Damião no manicômio de Sobral. E foi condenado por quê?
porque o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, o Ministério toda a esfera federal mandava para aqui, para o Ministério Público e para a Justiça, pedindo o andamento dos procedimentos relativos aos casos. E esses andamentos ficaram lá, extrapolou, porque um dos direitos humanos é o julgamento do processo, uma duração razoável do processo. Por conta dessa desídia no processo do Damião, o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, por isso que a minha preocupação, porque não se trata aqui, não, foram 10 pessoas foram assassinadas. Se trata de uma massa de presos em que se está denunciando que eles sofreram torturas, que eles sofreram maus tratos, que eles passaram necessidades. Aqui, tudo bem, depois que se apure, que se diga, não, isso aqui é política do contra, para quem deseja que fique cada vez pior, isso aqui está tratando de interesse de marginal, isso, disso, daquilo. Eu só estou alertando para que nós do Ministério Público, façamos a nossa parte com o olhar, com o foco necessário para que tudo isso fique esclarecido. Doutora e Néz, depois essa denúncia não venha ainda com tintas mais fortes. Me permita, até para a senhora se sentir todos mais seguros. Todos os nossos procedimentos instaurados na Corregedoria de Presídios e no Núcleo de Investigação Criminal, todos eles foram copiados e encaminhados ao Comitê Nacional de Combate à Tortura e ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. Que procedimentos foram esses? Todas as questões, as denúncias que nos chegaram de tortura, de ilicitudes e irregularidades, elas foram instaurados procedimentos e foram apurados e estão sendo também apurados. O Ministério Público em nenhum momento fez vista grossa ou ignorou seu papel constitucional de atuar nessa fiscalização. Então, todos hoje estão com o Comitê Nacional e o intercâmbio de informações, ele é perene e constante. Qualquer denúncia, isso ficou acertado aqui, qualquer denúncia que chegue, nós pedimos, inclusive, que fosse uniformizada essa fonte de denúncia que chegava de todo canto, naquela época, hoje não mais. OAB, Defensoria Pública. Então, hoje temos um canal uniforme, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, todas as denúncias que ele tem encaminha para o Ministério Público e o Ministério Público, dentro da sua isenção, da sua imparcialidade, faz a aferição de todos os casos. Doutora Mazé, só para encerrar a minha fala. Só um momentinho, eu peço aqui só para interromper. Senhor presidente, devido ao atraso do início da sessão, eu tenho que comparecer ao Hospital São Mateus, que eu estou com uma irmã na UTI. E se eu permanecer, eu vou perder o horário. Ô, doutora Sérgio, receba a nossa solidariedade, que Deus abençoe a recuperação da sua irmã. Só para encerrar, assim, a minha participação nisso é porque eu só queria alertar, porque eu acompanhei com muita angústia o caso do Damião, né? Que Vossa Excelência questione até para saberem o que é que nós estamos fazendo. Foi muito difícil e depois a gente viu um resultado desastroso para o país. Isso. Então, para encerrar aqui, o que eu queria propor ao colegiado era um voto de pesar para a Lúcia, né, pela falecimento da tia e irmã dela. Obrigada. Doutor Plácio, eu vou deixar para discutir quando vier o pessoal do GAEC. Doutor Tibério. Agora, Vossa Excelência falou, ninguém está negando aqui que as facções estavam dominando. Agora, culpa de quem? Culpa do Estado, culpa dos secretários passados. Sem dúvida. Não importa quem tenha sido secretário passado. Agora, pegar presos provisórios, presos que não foram nem condenados, não sabe nem se vai ser condenado, e jogar junto com o preso condenado é meio ruim. E é obrigação do Estado. E fere a lei de execução penal. É obrigação do Estado, doutor, construir presídio, doutor. Sem dúvida. Os impostos são para isso, doutor. Aí nós temos inúmeras ações civis nesse sentido, doutor. Eu só queria, doutor, aqui, quando se trata de pessoa desconhecida, de outra, eu só queria, Deus, eu estou dizendo que é só conjecturando, Deus me livre que aconteça isso, mas se tivesse parentes da gente, se tivesse familiares da gente,
Ninguém estava aqui defendendo transferência de preso de maneira irregular e ferindo a lei de execução penal, não. Doutor Tibério, não tem ninguém aqui defendendo transferência irregular, não. Se Vossa Excelência entendeu dessa forma... Não, entendeu não. Está vendo, doutor. Preço provisório é para ser transferido? O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso há muito tempo. Só em casos excepcionais. Acabou a exceção, tem que devolver. Sim, eu acho que para presos condenados, a transferência não tem problema. Eu acho que isso é uníssono entre nós aqui. Não há nenhuma voz divergindo disso, não. Não, porque estão dizendo aqui, não melhorou. Melhorou, entre aspas. Porque eu duvido, se não combater a corrupção lá dentro, de policiais militares, do pessoal que trabalha, concordo com pessoal Vossa da Excelência. Justiça, não acaba nunca. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Doutora Mazé. Doutor Plácio, apenas que a doutora Neve falou no caso emblemático do Damião, eu quero deixar bem claro que o Ministério Público não foi omisso nesse processo. Nós emitimos parecer muito bem fundamentado, dentro do prazo, não demoramos. Aconteceu que lá no tribunal foi redimensionada a pena, o tribunal considerou que havia prescrição e, infelizmente, na época, no CRIM, deixou passar o prazo e não recorreu. Mas, da nossa parte, o Ministério Público veio do primeiro grau e já no parecer de apelação não houve omissão do Ministério Público. Sim. Boa colocação, doutora Mazé. Quem mais deseja fazer comunicado? Eu quero retirar, doutor, que eu estou doente, eu estou ficando aqui. Fique à vontade, doutora Mazé. Nenhum comunicado? Doutor Oziete. Doutor Plácio, na verdade, não é comunicado. Submeter o voto que eu propus de pesar para a doutora Lúcia. Doutora Neves, pois é, não tem mais quórum para deliberar, mas eu pedi à doutora Sandra encaminhar em nome de Vossa Excelência, no qual eu me acosto. Tá bom, Doutor obrigado. Plácio. E todos aqui se acostam, né? Pronto, vamos fazer dessa Doutor forma. Plácio, não é comunicação, é uma cobrança que eu vou fazer a Vossa Excelência. Cobre, doutor Oziete. Estou aqui para Há isso. 60 dias atrás, Vossa Excelência aqui veio numa sessão do Colégio de Procuradores e disse que iria nos apresentar a maquete da nova sede em 30 dias. Já se passaram 60 dias. Aí a cobrança é só nesse sentido. Em que pé está a nossa sede? Doutor Oziete, se eu estabelecer esse prazo de 30 dias, eu cometi um equívoco. O que eu estou lutando e nem tinha essa previsão, não. Né? A maquete mesmo. O que nós temos a maquete eletrônica sendo preparada, já com uma empresa contratada, eu estou correndo para que a gente consiga apresentar também nessa sessão, na próxima sessão de junho do Colégio de Procuradores, né? Porque vai ficar muito bacana e eu tô muito mais ansioso do que Vossa Excelência, pode ter certeza disso. Porque, como eu já decidi que eu só sou na compulsória, eu preciso de um espaço adequado para trabalhar. Faz muito bem. Faz muito bem. Mais algum comunicado? Então, rapidamente, eu queria informar para Vossa Excelência que nós temos um aplicativo hoje do Ministério Público do Ceará. Pediria aos colegas que usem, que facilita muito a nossa comunicação, até para não estar vendo essa... Né, eu não sabia o que aconteceu e as notícias chegam... E é no telefone celular, tanto os telefones da Apple como os Android, temos um aplicativo que é para o nosso deleite e para a gente permanecer mais próximo. Todo dia mostra os aniversariantes, as notícias do dia. Mas, doutor Plácido, você só uma acessa pergunta. o extrato de pagamento. Só uma pergunta. Esse aplicativo vai ser o aplicativo utilizado pelo Ministério Público? Porque é o seguinte, nós temos já aqui outros aplicativos que o Ministério Público disponibilizou. No caso, o Teams, no caso, o Skype. Não, mas e não o seguinte, eu trouxe só essa pergunta porque é o seguinte, eu acho que a definição do aplicativo é excelente, o meu já está instalado aqui. Agora eu só queria saber qual é o aplicativo que realmente nós vamos usar, porque é o seguinte... Não, mas são coisas diferentes. Nós temos 3 ou 4 aplicativos. Não. Tudo bem, mas quando eu mando uma mensagem para um órgão lá embaixo, não uso. Não abre o aplicativo, o que é que adianta? Ah, sim. Vossa Excelência está colocando qual que nós vamos usar oficial para que ter... Exatamente, Sim. é para que a gente fique... Boa colocação, doutor Pedro. Entendi. Vamos trabalhar para isso, para todos utilizarem, porque como está em fase de implantação,
Né? Você concorda com Vossa Excelência. Eu também mandei uma mensagem para o Rally testando, até hoje não obtive resposta. Exatamente, vai ficar um aplicativo oficial. Né? Ora, se o Pedro, que é o homem da informática, não está obtendo as respostas, imagine nós. Mas, doutor, é porque é o seguinte, aqui eu aprendi uma coisa, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, não fico mandando mensagem nem ligando no telefone. Verdade, doutor Pedro. Muito bem. Então agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.